Se você, assim como eu, também cresceu na década de 80, com certeza vai se lembrar do famoso desenho Scooby-Doo, onde mistérios macabros eram resolvidos por um grupo de adolescentes. O que foi, Scooby? Acho que ele tomou sorvete demais. Hoje eu trago pra vocês uma série que vai te lembrar em muito este desenho. E depois da vinheta eu te conto por quê. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Harlan Coben é um daqueles escritores americanos famosos, cujos thrillers e mistérios vão direto para o topo das paradas e são traduzidos para dezenas de idiomas. Os seus livros são do gênero mistério, onde muitas vezes suas histórias envolvem casos de eventos não resolvidos no passado, como homicídios e acidentes fatais. Harlan Coben Shelter, que está na Prime Video, é a primeira adaptação americana de suas obras e a primeira a vir com seu nome no título. E embora alguns espectadores possam concluir que esta é uma história sobre alguém chamado Harlan Coben que tem um abrigo, não é o caso. Aliás, a série por aqui recebeu o nome de apenas Refúgio, o que faz até mais sentido. Refúgio começa com Mickey Bolitar e seus pais amorosos planejando voltar para os Estados Unidos, para que ele possa jogar basquete em uma liga de escola. E logo de cara vemos seu pai Brad em uma ligação com sua tia, dizendo que irão voltar, mas que se algo acontecer, que ela cuide do sobrinho Mickey. E conforme previsto, quando você vê uma cena de pessoas cantando alegremente no carro, você sabe que está prestes a acontecer um acidente que mudará tudo. Mickey assiste seu pai morrer no acidente, enquanto um paramédico tatuado o coloca na ambulância. Depois da morte repentina de seu pai, ele começa uma nova vida em Castleton, em Nova Jersey, morando com sua tia, enquanto sua mãe está internada em uma clínica para tratar a depressão. Então ele navega em sua nova vida com uma mãe em reabilitação, um pai morto e uma tia irritante, além de uma nova escola, onde rapidamente se vê envolvido no misterioso desaparecimento de uma nova aluna, a Ashley. E no meio disso tudo ainda há uma senhora assustadora, que mora em uma casa mais assustadora ainda, conhecido como Senhora Morcega, a Bat-Lady. Ela diz a Mickey que seu pai não está morto, e ele tem certeza de que está enlouquecendo. And I know it can't be true because I watched him die. Mickey, com a ajuda de seus amigos, o inventivo e divertido Spoon e a misteriosa Emma, investiga o desaparecimento de Ashley. E com isso acabarão por revelar um submundo sombrio que pode conter as respostas para décadas de desaparecimentos, mortes e lendas, e talvez até mesmo a história de Mickey. Enquanto o trio procura Ashley, surge uma história complicada sobre o desaparecimento nos anos 90 de outro garoto local, o Dylan Shakes, que era o melhor amigo de Brad. Até aqui já temos material suficiente para um bom suspense policial, que no caso será resolvido por adolescentes persistentes, ao melhor estilo Scooby-Doo. As reviravoltas na trama e os obstáculos são inteligentes e fazem sentido. Dito isso, a narrativa da série funciona um pouco como um quebra-cabeça, esperando para ser resolvido. São tantos fios que se interligam que você acaba ficando preso ao próximo episódio, vendo onde tudo isso vai dar. Mas é o trio quem realmente mantém a série muito interessante. A química entre eles funciona. Someone would have to enter through this thing out here. I want to do that. I can't remember if I'm claustrophobic. No, I'm not claustrophobic. I'm Do you not. want me to shove you in a locker so we can find out? I remembered I actually am claustrophobic. Isn't that funny? E funciona não só nas telas, como por trás das câmeras também. Dá uma olhada nessa entrevista aqui. Yeah. Okay, this is kind of like a Yeah, creepy Jaden. story that I grew up hearing as a kid. This is like a real story that I've heard. So my family's background is Dominican, and there's always this story that there was this guy who went out with a girl, and they went out for the night. He walked her back home. He gave her his jacket because it was cold, and he went back home, and she never got a call back from her ever again. He went back to the house, opened the door, and I mean, the mom opened the door and said, that person doesn't live here anymore. She's dead. So he went to her grave, and her jacket is on the grave. Like his old, the jacket that like he she was a gave her. ghost.
Like she was a ghost and she left whole time. her jacket on the grave. It's like this really weird Dominican myth. Did it But scare you? that's like the only like myth that I grew up Have you hearing. ever seen a ghost? I don't know. I have seen one. Have you? But I'm going to tell a different story. E o humor do Spoon é cativante. Ele é interpretado pelo novato Adrian Greensmith em seu segundo trabalho aqui. Antes disso, ele só havia estrelado no Metal Lords de 2022. E podemos ter certeza que ele ainda irá se destacar bastante na carreira. Todas as cenas com ele se tornam interessantes. You know about Bat Lady? She's our town boogeyman. She only comes out at night, and she steals children, and she eats them. I'm kidding. Existem ainda histórias paralelas que não contribuem muito para o tema central, muitas vezes deixando a série um pouco cansativa e perdida no foco. Mas logo elas dão lugar a histórias que tratam do tráfico sexual, do holocausto, apesar de eu ter achado muito superficial e quase jogado aqui no meio de tudo, como se fosse um conto. Mas também falaremos do abuso infantil, além de temas que estão intrínsecos aos personagens, como aceitação pública, bullying e sexualidade. Depois de irem cavando cada centímetro de todo o mistério dos sumiços de Dylan e Ashley, das intenções da Bat Lady e da morte do pai, eles acabam se deparando com uma sociedade secreta que protege crianças abusadas e luta contra organizações de tráfico humano. E a descoberta no episódio final nos deixa à espera de uma nova temporada. Temos aqui uma série no mínimo intrigante, que apesar de parecer que você já sabe tudo sobre ela, ainda poderá te surpreender. Com um roteiro bem costurado, elenco promissor e personagens cativantes, a série tem tudo para agradar os fãs de mistério. Então você já sabe, pode sim ver sem medo. E comenta aqui o que você espera para a próxima temporada. Qual foi seu personagem favorito? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se gostou deste conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E se quiser saber mais sobre outras séries, filmes e até colecionáveis, passa lá no meu blog, o endereço está aqui na descrição. E até a próxima!